Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o professor Wesley, né, de Biologia. Não sei se alguns lembram de mim, porque a gente teve pouco contato aí, né? Nós tivemos pouquíssimas aulas no início do ano. Infelizmente a gente está vivendo um momento difícil, né? Esse ano, um momento assim muito atípico, coisa que nós, pelo menos na história, né? Nunca ouvi falar sobre isso. Tivemos outras tragédias, outras questões, mas não dessa forma que tem acontecido. Espero que esteja tudo bem com vocês, né? Tudo bem com a família de vocês. E o motivo de eu estar aqui, pessoal, o governo propôs aí um ensino à distância, né? Pelo menos assim, por enquanto. E as aulas, como com certeza muitos de vocês já sabem, estão sendo transmitidas via Rede Minas, na TV e outros canais de comunicação. E nós, professores, né, estamos aqui para poder ajudar vocês, reforçando mais, né, ainda a explicação e com um pouco mais de conteúdo para ajudar a vocês nessa caminhada ao longo desse ano. E então o governo ele criou, a Secretaria de Educação criou o programa de ensino tutorado, que é, né, o chamado PET, está aí na tela para vocês, né, observarem aí. Então, plano de ensino tutorado, componente de biologia. Então, nós temos aqui este PET, que é a abreviação do plano de ensino tutorado. Ele está dividido aqui no conteúdo de 4 semanas. E nesse pequeno vídeo, eu vou ajudar vocês na interpretação das questões da primeira semana e fazer um comentário sobre o assunto, né, do conteúdo que está sendo estudado nessa primeira semana, tá? Então, sejam todos aí bem-vindos. Espero que eu possa estar ajudando vocês aí de alguma forma a complementar o estudo na matéria de biologia. Ok, pessoal? Então vamos lá. A nossa primeira matéria, o primeiro conteúdo a ser estudado nessa semana é a história da vida. Né? O conteúdo, digamos assim, a unidade, né, principal é a energia. O objeto de conhecimento estuda a história da vida na Terra. E o conteúdo principal é a característica dos seres vivos. Classificação dos seres vivos. Desde muito tempo, o ser humano ele sentiu a necessidade de de organizar os seres vivos. Então, quando eu comecei a aula com vocês, nós iniciamos com essa matéria, que é a classificação dos seres vivos, e eu comecei a mostrar para vocês na sala como que o ser humano organizou e classificou os seres vivos. Ele organizou, ele utilizou as categorias taxonômicas. E essas categorias, elas estão ordenadas, né, em sete categorias para a classificação dos seres vivos. O cientista, né, que fez essa classificação é o chamado de Linneu, principal cientista aí que propôs a classificação básica mais utilizada hoje. Eu circulei aí na tela de vocês. O Linneu, lá no século XVIII, ele propôs essa classificação dos seres vivos. Então nós temos aqui, ó, a primeira classificação em 5 grandes grupos, chamados de reinos, né? Reino Monera, reino protista ou protoctista, reino fungi, animalia e reino plantae. Para a organização desses 5 reinos, foram utilizadas 7 categorias. Eu vou escrever aqui essas categorias para vocês. Então, são as chamadas categorias taxonômicas. Categorias taxonômicas. Taxonômicas, que é um N. Taxonômicas. Essas categorias taxonômicas são 7. Então a gente tem reino, a 2, filo, 3, classe,
4. Ordem. 5. Família. 6. Gênero. E 7. Espécie. Então, são 7 categorias taxonômicas. Essas categorias taxonômicas, a gente tem uma abreviação para elas, né? Para poder lembrar a ordem delas. Então, Ré, Fi, C com O, Có, Fá, G. Assim, ó. Ré, Fi, Có, Fá, G. São as 7 categorias taxonômicas. Então, Ré de reino, Fi de filo, C de classe, O de ordem, Fá de família, G de gênero e E de espécie. Então, Ré, Fi, Có, Fá, G, para ajudar vocês a lembrarem a sequência das 7 categorias. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui algumas atividades da primeira semana. Nós temos questão 1, questão 2, questão 3. 3 questões da primeira semana sobre este assunto. Então, de forma bem rápida aqui, eu vou fazer um comentário ajudando vocês a interpretar essas questões e respondendo ao mesmo tempo, para ajudar vocês aí com o conhecimento sobre a classificação dos seres vivos, ok? Então vamos lá, a nossa primeira questão. Organizando as ideias, responda as questões. Então vamos lá. Questão de número 1. Se você perguntar a um morador da Amazônia o significado da expressão laquesis multa, provavelmente ele não saberá. Entretanto, ele conhece o perigo representado pela picada da surucucu, serpente peçonhenta que habita as florestas da região. Então, letra A. Por que os cientistas pesquisadores preferem utilizar a denominação laquesis multa ao invés de surucucu? Bom, aqui nós temos a importância da classificação dos seres vivos. Para começar, pessoal, todo nome científico de qualquer ser vivo, ele é escrito em uma linguagem padronizada. Essa linguagem é o latim. Por que o latim? Porque é uma linguagem universal. Ou seja, em qualquer lugar do mundo que foi escrito um nome científico em latim, os cientistas, a comunidade científica, ela entende. É uma forma de padronização na classificação dos seres vivos, ok? Então, todos os nomes científicos são escritos em latim pelo motivo de padronização, porque é uma linguagem universal. Todo o mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, na linguagem latim, ok? Então, na letra A, por que os cientistas e pesquisadores preferem utilizar a denominação laquesis multa ao invés de surucucu? Surucucu é um nome popular, né? Muito conhecido e típico da Amazônia. Laquesis multa é um nome científico. Então, científico significa que é universal, ou seja, em qualquer lugar do mundo é possível saber que tipo de animal é esse. Agora, o popular é regional, é local. Então, só em algumas regiões que as pessoas conhecem por este nome, não é no mundo inteiro. Então, está aí a importância da padronização do nome científico, ok? Vamos lá, então. Letra A, ok. Letra B. O que representa cada uma das palavras que compõem o nome científico dessa serpente? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. O que representa cada parte dessa palavra? A primeira parte, laquesis, quer dizer gênero.
muta quer dizer espécie. Então, o nome científico, o nome, né, científico de uma espécie, ele é binomial, ele é composto por dois nomes, sendo o primeiro o gênero e o segundo a espécie. Os dois nomes juntos formam o nome científico da espécie, ok? Então, letra A respondida, letra B respondida. Letra C. Lachesis muta designa uma espécie biologicamente. Lachesis muta designa uma espécie. Ponto, né? Biologicamente, o que isso significa? Então, o que significa uma espécie? O que é uma espécie? Uma espécie, ela, para ser considerado uma espécie, o ser vivo ele tem que ser capaz de cruzar entre si, ou seja, né, se a gente pegar aí dois animais, né, o macho e fêmea, no caso aí da serpente, da surucucu, elas têm que ter condições de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. O que é isso? Os filhotes desses animais, têm que ser capazes de gerar outros filhotes. Nós sabemos que tem animais que não têm condições de cruzar entre si e muito menos de gerar descendentes férteis. Vou dar um exemplo para vocês. A mula e o burro são animais estéreis. Eles não são animais que têm capacidade de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Não tem condições. Então, existe até um experimento que foi feito no Brasil, né, um tempo atrás. Alguns pesquisadores tinham curiosidade de saber se a mula era capaz de gerar um filhote, por exemplo, pegava lá um embrião, né, já fecundado, e colocar dentro de um óvulo fecundado, que é um embriãozinho, colocar dentro da mula para saber se ela poderia gerar o filhote. Então eles fizeram esse experimento, deu certo, ela gerou o filhote, no caso ela funcionou como uma barriga de aluguel, porque o material genético não foi dela. Eles pegaram um espermatozoide de um jumento e o óvulo de uma égua. Gerou um embrião e colocou dentro da mula. Então ela gerou, o filhote nasceu. E aí a segunda curiosidade, a segunda, né, pergunta que eles tinham era: será que a mula ela vai produzir o leite? Uma vez que ela funcionou como barriga de aluguel e produziu. Então, no Brasil tem a patente registrada do leite de mula. Por que a mula e o burro, por exemplo, não têm capacidade de cruzar entre si, uma vez que um é macho e outro é fêmea, e gerar descendente fértil? Porque eles são de espécies diferentes. A quantidade de cromossomos, que é o material genético, é diferente entre eles, então não é compatível. Geneticamente não é compatível, ok? Então, voltando para a questão número C, para a letra C, alternativa C, né? Lachesis muta designa uma espécie. Biologicamente, o que isso significa? Significa um ser vivo, um animal, né? Que vou colocar assim, é capaz de cruzar entre si, no caso, né, um macho e fêmea, e gerar descendentes férteis. Além de possuir semelhança, né, pessoal? Seres da mesma espécie possuem semelhança. São semelhantes entre si, ok? Então é isso aí. Vamos para a letra D agora. Surucucu, Lachesis muta, cascavel, Crotalus terríficos, jararacuçu, Botrops jararacuçu, e jararaca verdadeira, Botrops jararaca, pertencem à ordem Esquamata. Que outras categorias taxonômicas certamente são comuns a essas serpentes? Aí vamos lembrar daquelas 7 categorias que eu falei no início da aula aí com vocês.
Vamos lembrar lá, ó, da... A gente não tem um espaço aqui pequeno para me escrever, mas vou fazer no cantinho aqui. Vamos lembrar lá, seguinte, ó, da Vamos escrever aqui, ó. Reficofage. Então vamos lembrar o seguinte, olha, só alterar a cor aqui. Elas pertencem à ordem Squamata. Então nós temos aqui, ó, espécie, gênero, família, ordem. Então elas pertencem à ordem Squamata. A quais outras categorias certamente elas vão pertencer em comum, ou seja, a mesma categoria. Elas vão pertencer, você vai colocar como resposta aí, ó, ao reino, ao filo e à classe. Então, ó, você pode escrever aí, né, como resposta, ó, reino, filo e classe. Por quê, pessoal? Veja bem, reino. Qual reino as cobras pertencem? Reino animal. Qual filo? Cordados. Possui, né, uma corda, um cordão ao longo do corpo, formando a coluna vertebral. Qual classe? Classe dos répteis. Então, todas que estão aqui, na letra D, é do reino animal, é um cordado e é um réptil. Então, certamente pertencem a essas categorias, ok? Bom, vamos então para a questão de número 2. Vou ampliar aqui, ó. Observe a tirinha. Vou ampliar aqui para ficar mais fácil, né, para a gente enxergar. Primeiro quadrinho aí. Ursos negros são os melhores. Ursos brancos é que são os melhores. Então, os ursos estão discutindo aí na tirinha, né? Ursos negros, ursos brancos. Aí aqui a gente tem o pandinha aqui falando, né? Babacas. Então, uma pequena brincadeira aqui nas tirinhas para a gente entender um pouco mais aí desse assunto que é a classificação dos seres vivos. Então, vamos lá. Qual categoria taxonômica distingue os personagens da tirinha, baseada no objeto de discussão deles? Olha, qual categoria que eles pertencem? Certamente eles pertencem... São várias as categorias que eles pertencem aqui, né? Nós podemos colocar, por exemplo, o reino animal, né? Qual categoria taxonômica distingue... Qual categoria taxonômica distingue, diferencia as personagens da tirinha? Reino animal, não, eles são do mesmo reino, né? Reino animal. A categoria que distingue eles é a espécie. Um é o urso negro, o outro é o urso branco. Então, a categoria taxonômica que diferencia é a espécie. Ok? É a espécie. Então, pode colocar aí como resposta a espécie. Questão de número 3. Mais uma história em quadrinhos aí. Primeiro quadrinho. Uma mosquinha de banana, né? O rato falou ali. Viu a mosquinha na banana? Falou, uma mosquinha de banana? Aí, a mosquinha respondeu, né? Você deve estar me confundindo. Sou uma Drosophila melanogaster. Aí o rato. Com licença, não suporto esses nomes artísticos. Então, tomando como ponto de partida o último quadrinho da tira, no qual o rato faz referência ao nome científico da mosquinha de banana, como se fosse um nome artístico. Responda. Letra A. Qual a importância da utilização de nomes científicos para identificar os organismos? Então, nós falamos disso lá no início, né, do vídeo. Qual que é a importância da utilização de nomes científicos para identificar os organismos? A importância, pessoal, olha só. Vamos colocar aqui embaixo, ó. Padronização
e evitar... Peraí, tá errado aqui. Vamos apagar aqui. Evitar confusões regionais. Tá? Então a importância é essa. Você vai ter a padronização do nome científico em qualquer lugar do mundo. E a pessoa vai saber, né, que animal que é. E não vai ter confusão científica aí. Cada região conhece por um nome. E acaba que ninguém sabe o que é exatamente. Agora, tendo um nome científico, fica fácil aí. É só a gente pesquisar na internet, se não souber, ou perguntar para um cientista, né, quem estuda essa área, que ele vai te saber te informar que animal é aquele, ok? Então vamos lá. Letra B. Na letra B, por que se utiliza o latim como língua para a atribuição destes nomes? Nós falamos já também, né, no início lá eu disse para vocês, porque é uma linguagem universal, ou seja, é conhecida no mundo todo, ok? Então, pessoal, com isso nós finalizamos, tá? Foi bem rápido aí, espero poder ter ajudado vocês e até o próximo vídeo, né? Nós teremos aí mais informações aí da biologia, ok? Até mais, hein, pessoal?